Olá a todos, continuamos a Alachot de Netilat Yadayim, mas a gente chega agora na Alachá Rei, quinta Alachá desse nosso capítulo. לאחר שנטל שתי ידיו ושלשם ביחד והגביהם נגד ראשו, כמו שאמר הכתוב, שאו ידיכם. Depois que a pessoa fez Netilat Yadayim, ele jogou água nas duas mãos, a pessoa deve esfregar uma mão na outra, levantar as duas mãos na altura da cabeça, como está escrito no passuco, שאו ידיכם, se levanta as mãos na hora da brachá, וקודם שמנגבה מברך אשר קדישנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. E antes de secar, enquanto as mãos ainda estão molhadas, a pessoa deve fazer a brachá, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu al netilat yadayim. ואף אגב דכל מצוות מברך עליהם קודם עשייתם, כדי לסימן ט' סעיף ח', מכל מקום בנטילת ידיים, כיוון שלפעמים אין ידיו נקיות קודם הנטילה, לכן תקנו בכל נטילת ידיים לברך אחר הנטילה, ועוד שגם ניגוב הידיים הוא מן המצווה. Fala que Shulchan Aruch aqui entre parênteses, que geralmente nós fazemos as brachot antes de cumprir a mitzvah. As brachot, temos alguns tipos de brachot, tem brachot que são ligadas a mitzvot, antes de cumprir uma mitzvah a gente faz uma brachá, tem brachot que são chamadas de birkot hanenim, brachot quando a gente quer ter prazer de alguma coisa, antes de comer ou beber alguma coisa, se faz uma brachá, e tem birkot hashvach, são brachot que são feitas em louvor a Kadosh Baruch Hu, quando a pessoa vê algo grandioso, vê uma visão muito bonita, um raio, um trovão e etc. Tem algumas brachot, a gente vai ver um pouco sobre elas mais para frente. Mas de qualquer jeito temos três tipos de brachot de mitzvot, brachot de prazeres, brachot de louvores. Brachot de louvores, obviamente, são feitas depois que a pessoa viu aquilo. Então, se caiu um raio, não tem como fazer a brachá antes do raio cair. Depois que viu o raio, depois que a pessoa viu o raio ou viu o trovão, ele faz a brachá devida. Brachot de prazeres, elas são feitas também, e são feitas, obviamente, antes da pessoa comer. Logo antes de comer, se faz a brachá e depois come. Birkot mitzvot, as brachot das mitzvot, elas também devem ser feitas, over leasiatan, antes do cumprimento da mitzvah. Então, assim, antes de colocar tefilin, antes de colocar tzitzit, antes de comer matzah, antes de fazer bataminim, antes de cumprir qualquer mitzvah, deve-se fazer uma brachá. Essas brachot são geralmente brachot de Rabanan, que nossos sábios instituíram, e um dos motivos é para justamente preparar e focar a pessoa no que ele está fazendo. A brachá vem colocar a pessoa focada no que ele pretende fazer em breve e não fazer a mitzvah de forma aleatória, sem sentido, sem estar prestando atenção no que ele está fazendo. Essa é uma das metas da brachá. Consequentemente, a brachá tem que ser feita antes do cumprimento da mitzvah. Porém, com relação a Netilat Yadayim, a gente encontra que primeiro se faz Netilat Yadayim, primeiro se lava as mãos e depois se faz a brachá. Por quê? Explica o que é o Shulchan Aruch. Porque as mãos da pessoa muitas vezes estão impuras. A meta de fazer Netilat Yadayim é purificar as mãos. Caso a pessoa tenha encostado em algo impuro, ou ele tenha encostado em algo sujo, a mão não está limpa, ou encostou alguma parte do corpo que geralmente fica coberta. Esses motivos de sujeira ou de impureza nos obrigam a fazer Netilat Yadayim. Então a pessoa não deve fazer a brachá enquanto as mãos estão sujas. Por isso se faz primeiro Netilat Yadayim e depois se faz a brachá. Porém, a brachá deve ser feita antes de secar as mãos, por dois motivos. Primeiro, para aproximar a brachá o máximo possível da Netilá em si, e segundo, porque secar as mãos é parte da mitzvah de Netilat Yadayim. Então, uma vez que a pessoa fez Netilat Yadayim, ele lavou as mãos, quando ele faz a brachá, já que ainda falta secar, então parte da mitzvah não foi completa, não foi terminada. Então, a brachá dele é feita como se ele tivesse ainda uma parte da mitzvah para cumprir. Então, a brachá acaba sendo antes do complemento da mitzvah. Por isso, se faz Netilat Yadayim, se lava as mãos, faz a brachá e depois se seca. ומי שנוהג לשפוך על כל יד שתי פעמים, ישפוך תחילה על כל יד פעם אחת, וישפשפם, ויברך, ואחר כך ישפוך פעם שנית על כל יד, וזה לנגב ידיו יפה, ולא נביא בחלוקו משום דקשה לשכחה. Fala que o Shulchan Aruch. Quem costuma jogar duas vezes água nas mãos, a ordem que ele deve fazer é o seguinte: primeiro ele joga uma vez água em cada mão, faz a brachá e joga a segunda vez. Assim aparece no Ketzur Shulchan Aruch, assim o Shulchan Aruch também traz. Mas o Mishnah Berurah já traz que o costume de todo o povo judeu, na verdade, é fazer um pouco diferente. Se faz Netilat Yadayim normalmente, lembrando que a gente viu que no Shulchan Aruch é suficiente duas vezes, de acordo com a Arizal, ele acaba lá se faz três vezes, assim se costuma também. Então o costume comum no povo judeu é que se faz Netilat Yadayim três vezes em cada mão, depois se faz a brachá e não uma, e depois fazendo Netilat Yadayim de novo. Primeiro se joga três vezes, se levanta as mãos, faz a brachá de Netilat Yadayim e depois seca as mãos. Deve secar bem as mãos, e traz aqui o Ketzur Shulchan Aruch, que não deve se secar as mãos na roupa. Secar as mãos na roupa
pode gerar esquecimento, é prejudicial à memória. Tem aqui uma questão gulit, uma questão espiritual, que secar a mão na roupa é prejudicial à memória, então deve secar a mão em algum pano. Vav, אם לאחר ששפך המים על ידו אחד נגע שם בידו השנייה, או אדם אחר נגע שם, אזי נטמעו המים של ידו וצריך לנגבם ולטבוע פעם שנית. אך אם הראה לו כן לאחר שכבר ברך, לא יברך שנית. Alguém que fez netilat yadayim, ele jogou água em uma mão, e essa mão sem querer encostou na segunda mão, ou outra pessoa encostou na mão da pessoa. O que acontece? Se a mão da pessoa ainda estiver molhada, quando essa mão que já foi feita netilat yadayim encostar na outra mão, a outra mão ainda está impura, ou a mão de uma pessoa que não fez netilat yadayim agora, que está impura, quando essa mão de outra pessoa, a própria mão da pessoa que ainda não foi feita netilat yadayim, encosta na água, encosta na mão que está molhada, isso impurifica a água, que posteriormente impurifica a mão. Então deve-se fazer netilat yadayim de novo. Por isso, alguém que faz netilat yadayim, ele deve tomar muito cuidado para depois que ele fez netilat yadayim nas duas mãos, que ele seque direito as mãos e que ninguém encoste na mão dele. Caso alguém tenha encostado, ele deve fazer netilat yadayim novamente, porém se ele já fez a brachá, não se faz a brachá de novo. הלכה ז' מי שאין לו כלי יכול לטבול ידיו בנהר ou במקווה כאשר לתפילת נשים. Alguém que ele não tem o utensílio para fazer netilat yadayim, existe uma outra opção, a gente falou sobre a opção da torneira no passado, mas existe uma outra opção, caso a pessoa esteja do lado de um rio ou do lado de um mikve, ele pode mergulhar as mãos na água. Mergulhar as mãos na água é exatamente igual ao netilat yadayim, com a condição de que esse rio ou esse mikve tenha a quantidade de água necessária para a tevilá de mulheres, que é em torno de entre 300 e 600 litros. Temos aqui algumas opiniões, mas é que seja um mikve kasher ou um rio grande. או במעיין אפילו אין בו 40 שנה, רק שמתכסים בו ידיו בפעם אחת. Se for uma fonte de água, se não for um rio de águas de chuva, se for uma fonte de água, aí o dino é um pouquinho diferente, mesmo que não tenha quantidade grande de água, é suficiente que tenha água para mergulhar as mãos de forma completa de uma vez só, e não mergulhar parte por parte da mão, tem que colocar a mão inteira na água. O mevarech kamken al netilat yadayim, embora a brachá de netilat yadayim venha da palavra natla, que é o nosso utensílio, ou que você pega a água e joga nas próprias mãos, aqui mesmo que você está mergulhando as mãos na água, não se faz uma brachá diferente de al tevilat yadayim, e sim se faz a brachá original, a brachá normal de al netilat yadayim. ובשעת הדחק יכול לטבול ידיו גם בשלג אם יש על פני הארץ הרבה כמו שיעור מקווה. Em uma situação em que realmente a pessoa não tem nenhum tipo de água, não tem nenhum rio, nem nada parecido, ele está num lugar onde tem neve, também é possível fazer netilat yadayim na neve, dessa mesma forma, que a pessoa mergulha as mãos na neve, com a condição de que tenha neve suficiente naquele lugar, e não só um pouquinho de neve, precisa ter uma quantidade grande de neve junta. ואם צריך ליטול ידיו מתוך משאבה, יניח ידו אחת סמוך לארץ, בידו השנייה ימשוך להביא עליו את המים, ואחר כך יחליף ידיו או שחברו ימשוך לו. אבל אם הידיים גבוהות מן הארץ, לא עלתה לו נטילה. Caso a pessoa vá fazer netilat yadayim de uma mashevá, uma bomba de água, é muito parecido com o que a gente falou da torneira. Ele deve deixar uma mão embaixo do lugar onde está saindo a água, abrir e fechar, que no caso é uma mashevá, uma bomba de água. Então ele vai apertar para puxar a água 1, 2, 3 vezes e não fazer com que isso venha de forma direta e que a água seja lá corrente, porque deve-se ter koach gavra, deve ter a força de alguma pessoa puxando essa água. Então ele vai ter que fazer 1, 2, 3 vezes, puxar 3 vezes para que cada vez caia na mão dele água puxada por ele. E assim ele vai fazer para as duas mãos.